Olá, boa tarde. Eu vim aqui mostrar para vocês como eu faço os meus berços, né? Os encaixes para a caixa. Esse pedido aqui é para uma caneca e um pires, né? Uma xícara, na verdade, e um pires. Aí eu fiz o berço. Agora eu tô fazendo o encaixe de baixo, que eu chamo de caixa invertida, né? Cada um nomeia de um nome, eu nomeei assim. Essa aqui é a que a noiva pediu para um casal. Eu peguei essa xícara aqui para exemplificar, mas ela não vai caber, porque não é a medida da cliente. Aí ela encaixaria, a xícara dela encaixaria assim e a alça vai apoiar aqui, ó. Desse jeito, né? Aí eu observo, quando o cliente tem a foto, igual quando a gente estava conversando, a xícara dela chegou. Ela passou as medidas do fornecedor. Mas eu tive uma cliente que perguntou ao fornecedor e ele passou as medidas erradas da caneca, né? Ele botou lá no anúncio, ela foi, me passou do anúncio, pediu realmente para ela conversar com ele no bate-papo. Ela convidou, ele conversou e, mesmo assim, estava com as medidas erradas. Eu não lembro se era aqui na boca ou se era aqui no fundo. Tinha um outro detalhe da caneca que tinha. A caixa teve que aumentar o tamanho da caixa, a altura, sério, e todo o berço. A sorte é que eu estava no serviço antes do dela, né? E eu não tinha cortado papelão, não tinha montado a caixa. Porque senão era um perdido, né? Aí ela correu, né? Uma cliente de outro estado, ela correu no WhatsApp, Renata, e as xícaras chegaram, as medidas estão todas erradas. Foi a sorte de não ter começado. Era a caixa para convidar os pais, né? No casamento. Então, quando o cliente está com a xícara, eu prefiro que meça aí. Normalmente o cliente me manda assim. Aí eu peço para medir aqui é o fundo, ó. E peço para medir aqui a alça, assim. Ou daqui para lá, da alça aqui na boca. E essa pedacinho aqui da alça aqui. Que é onde eu apoio, né? Da minha cliente, essa aqui em questão, são 5 centímetros da alça. Eu deixei esse espaço todo. Aí vamos lá. Aqui, como é que eu calculo para ficar aqui, ó, retinho? Aqui no desenho, ó, 2 beirada, 2 beirada, 2 beirada, 2 beirada. 5 do meio da alça. A xícara dela, né, com espaçamento para entrar aqui e ficar folgado, não ficar entrando, apertando o berço. Ficou 7,5, aqui é 8,3, que não tá anotado nesse desenho, mas tá anotado em outro. Que foi quando eu fiz as medidas do cálculo para tirar a placa de papelão, pedaço de papelão que eu cortar. Aqui tem 15 e aqui na altura tem 14,5, né? Então eu fiz. O que eu faço? Eu peguei a área daqui até lá, né? Agora não me recordo. Vamos lá. Pra esse item aqui, ó, ficar rente aqui, ó, ao quadrado. Aí, gente, eu não achei meu suporte. Meus filhos estavam usando o suporte pra verem vídeo, desenho. E estavam usando pra segurar sentados no sofá. E depois eu já procurei, né, nos locais que eu guardo. E eu tô sem suporte, eu tô segurando com a mão. Então vamos lá. Aqui tem 18. Aí eu diminui 18 menos 8,3, que é a altura. Achei, né? E botei metade pra cá, metade pra cá. Aqui eu já tinha colocado 2, né? Aqui os 5 da alça. Aqui 14,5. Então aqui tem 2, tem 2. E aqui tem 2. E aqui os 15, ó. Então fica tudo, ó, harmonioso, tudo retinho, nada torto, tá? Vamos lá. Como eu acho isso aqui, como eu faço isso aqui? A partir dessas medidas aqui, ó, que ela me deu aqui, eu fiz o cálculo da minha, aqui, ó, do meu bercinho, da minha caixa invertida que eu chamo, né? Essa parte aqui de baixo. Então, eu tenho deixa eu virar aqui a cabeça pra baixo que vocês vão entender, ó, pra colar, 3 de altura, que tá aqui, ó, 3, a minha altura. Aqui eu tenho 8,3 em pé, 3, 1. Aqui, 3, 7,5 aqui, 3, 1. Olha lá como é que fica bonitinho e perfeito, né? Para o pires, aqui eu peguei isso aqui é rascunho de folha que eu vou fazer nas etiquetas e envio da Shopee. Aí eu tiro isso aqui, eu não consegui ainda um jeito de imprimir várias etiquetas numa folha de ofício. Depois eu uso para rascunho, para anotar alguma coisa que eu tenho que fazer na hora, na mesa, produção e tal, cálculos. Depois essa caixa aqui eu vou passar pro meu caderno, tem um caderno de cartonagem que eu escrevo tudo que eu... medidas, o tamanho do berço, o espaçamento, tudo que tá aqui, depois eu passo pro caderno. Pra quando eu for fazer uma outra, não precisar calcular de novo. Porque se alguém pedir, né? Essa em questão nem tanto, porque essa aqui é de acordo com o pires e a xícara da cliente. Então, é muito difícil repetir caixas com xícaras do mesmo tamanho, todas iguais. Mas essa aqui com divisória, e aquela maior ali com 2 pires, eu vou levar pro caderno, né? Então, vamos lá. Aí, pra achar o quadrado
o tamanho isso aqui para me achar o tamanho do papel que eu tenho que cortar, para não cortar papel à toa e já ficar do tamanho certinho do berço, não ter desperdício. Então, 1 para virar, 3 a altura do meu berço, 15, 3, 1, 23. E aqui 14,5, 22,5. Então eu vou cortar esse papel e vou marcar como eu vinco. Já volto. Aqui, gente, eu tenho um caderno ó, que anoto todas as minhas caixas. Porque no meu início da cartonagem eu achava que ninguém vai pedir a caixa que eu fiz para cliente, porque o cliente quer botar, por exemplo, quer botar essa cola aqui na caixa. Vou medir a cola dele, vou fazer a caixa acordo. Eu achava que ninguém ia pedir para botar uma cola de novo. Erro meu. Muitas caixas que eu fiz a fazer assim, igual vocês estão vendo aqui, ó. Eu pegava folha, avulsa, sobra, até de color luz que tá soltando assim, ou ofício, qualquer papelzinho, né? E eu calculava assim, e depois eu também não escrevia qual modelo de caixa, que era, pra quê, pra saber o que é. Depois, às vezes eu não jogava fora, às vezes eu jogava fora. Por exemplo, aqui dentro do meu caderno, ó, se vocês verem, eu tenho algumas medidas de caixa, se você me perguntar, eu não sei o que é. Por exemplo, aqui, ó, medida de caixa. Aqui, ó, tem anotações, ó, desenho do que eu fiz berço. Aqui também tem outras. Pergunta se eu sei que caixa que é essa aqui. Não sei. É assim que eu fazia, tá? Então aqui dentro, porque a minha pessoa ainda tá tentando descobrir qual caixa que é. Por exemplo, teve caixa que eu fiz algum tempo atrás, e a pessoa foi lá, viu onde eu divulgo, né, meu trabalho e tal. Eu quero aquela caixa igual aquela. E aí? Qual a medida? Então hoje eu escrevo assim, ó. Eu vou numerando. Deixa eu ver aqui a câmera. Ó, essa aqui é uma cliente que eu tô... mesma situação dessa. Eu fiz um cálculo numa folhinha avulsa assim, e depois passei por tudo pra cá, ó. A medida da caixa que vai ficar no final. Aqui, ó. São 3. Ela quer. Uma quer botar Nossa Senhora, uns pires e uma xícara. A outra pro pai vai uma xícara e um pires. Então tá tudo lá na conversa com ela. Da conversa eu fui anotando. E eu achei essas medidas aqui. Essa caixa tá até cortada já, a parte de baixo. Falta cortar só a tampa, né? Ela quer igual aquela aí. Igual na outra que eu mostrei. A Nossa Senhora assim, o pires e a xícara. E eu vou anotando. Porque essa aqui é um modelo que pode vir a se repetir, né? Quando eu vejo que a caixa não vai se repetir, por exemplo, igual aquela caixa ali que eu tô mostrando pra vocês. Aquela ali eu não vou trazer para o caderno, porque é de acordo com o pires e a xícara da cliente. Até alguém aparecer com o mesmo tamanho de pires e xícara, todo esse cálculo, essa medida da tampa, da lombada, da placa para fazer aqui a própria caixa, não vai me servir. Porque vai vir pegar uma pessoa com outro tamanho de xícara, eu tenho que fazer o cálculo de novo. Como já é o terceiro cliente, e eu fiz para pires e xícara eu fiz 3 vezes, porque cada um tinha um tamanho diferente. E as caixas não se repetem em tamanho, até o momento não se repetiu. Aquilo ali já com divisória, eu já vou, né, lançar no meu caderno, porque a pessoa pode substituir, não quer botar uma gravata, bota uma garrafa de bebida, não quer botar um copo, bota um doce. Então aquela me serve, e aquela eu já vou anotar aqui. Como aquela maior para 2 xícaras e 2 pires, né? Que a pessoa, quer igual. Aquela eu acho que vai sair. Aí eu vou fazer algumas alterações de tamanho, mas aquela eu vou trazer para o caderno. E assim eu vou fazendo, ó. Vou anotando tudo. Aí eu anoto o tamanho da placa, que é o fundo da caixa, qual a régua que eu uso, né? Às vezes eu uso até o papel, medida do papel que eu cortei para fazer a tampa e tal. Às vezes não, depende muito do que é. E aqui aí a cliente, eu quero caixa tal. Igual sai muita caixa de dama. Tá aqui minha caixinha, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, caixa de dama. Opa, desculpa. Caixa de dama, aqui tá tudo, ó. O espaço do imã, como eu coloco, aí eu escrevi algumas observações, né, pra mim não esquecer, né, que é tal que tem que fazer, o tamanho do papel que imprime, uma tampa, tamanho do papel do texto, eu já corto tudo, né, tudo bonitinho, que essa caixa aqui sai muito pra noiva. E tá saindo muito na loja do Shopee. Então essa aqui eu sempre, quando eu tô com alguma dúvida, eu venho aqui pro caderno, abro e vou cortando tudo que eu tenho que cortar. Né? Porque assim, eu faço caixas com corte a laser, mas esses são encomendados. E quando o cliente tem um pedido muito grande, tem tempo, eu peço para cortar a laser. E o meu fornecedor é do interior de São Paulo, então tem que ter tempo para ele cortar e enviar para mim. Quando o cliente está com o tempo apertado, como é o caso dessa noiva, que tá na loja do Shopee, eu tenho cortado no estilete e na guilhotina. Minha guilhotina é de A4, então a maioria das vezes eu consigo cortar caixas pequenas, ou a maioria das vezes só tampas. Então, a maioria das vezes são caixas médias para grande, eu tenho que cortar com o estilete. Né, um amiguinho ali na mão. Então, essa daqui é de última hora, então eu cortei tudo no estilete. Então, eu sempre faço o cálculo antes, né, de tudo. E para a loja do Shopee, eu fiz os cálculos, eu não vi vantagem, né,
por conta do tempo, que agora a Shopee demanda pra gente fazer 15 dias para enviar pro cliente. E eu tenho que ter um tempo, pelo menos uma semana, pro rapaz cortar e enviar pra mim do interior de São Paulo, né? Então imagine, a pessoa vir comprar uma quantidade de caixas, eu esperar uma semana pra a base chegar e eu forrar e eu montar e tudo. Então já é viável já cortar na mão, né? A guilhotina. Aqui. Uma dica para cortar papel, para não sair torto. É papelão também, por exemplo. Se você colocou sua régua assim, no outro lado você continua assim. E vai pelar assim. Não bota assim e depois vira a régua e meça assim. Por incrível que pareça, pode dar diferença de milímetros se o seu papelão ficar torto, se o papel ficar torto. Dada essa dica, como é que eu faço aqui? Aqui eu já marquei, mas eu vou marcar aqui, desse lado de cá. Deixa eu descer aqui a câmera. Aqui eu coloco a corrente. 1, 4, que vai dar 3 de altura. 1, 4. O lado contrário dele aqui, ou uma ponta de uma tesoura, ou agulhão, que não tá aqui, tá lá em cima. Hoje eu tô da sala, não tô no ateliê. Mãe, Oi. tem suco? Acho que ainda tem na geladeira, Daniela. Se não tiver, a mamãe faz mais. Não tem não. Acabou? Acabou. Mamãe faz mais então. Mas não tem negócio pra fazer suco? Tem sim. Limão, tem fruta. Cadê? Na geladeira, preto. É? Aí aqui, ó, a marca aqui, ó, do vinco, tá vendo? Aqui e aqui. Então, eu vou fazer os outros lados. Mamãe, se quero matadora. 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 Por que vocês estão jogando a bicicleta no chão? Não sou eu não, caiu. Eu não joguei não, ela que caiu. Amanhã. Como eu corto? Aqui, ó, com a marcação. Eu vinco, eu utilizo espátula, dobradeira, até mesmo com a mão. Um pra dentro, um pra fora. Pra no final ficar assim, ó. Aqui. O que vai ser feito, ó? Do de dentro, pique. Tira o excesso da borda. E aqui também. Ó, vou fazer com a tesoura, que tem gente que não mexe com estilete, tem medo de estilete. Vem em cima da linha do vinco. Pode ser uma tesoura maior, porque essa aqui tá mais próxima a mim. Aqui é cola PVA, tá? Como eu utilizo para cartonagem, eu também sempre usei papelaria cola PVA. Nunca usei cola mais fraca do que isso não, tá? Tem algumas papelarias que eu colo com silicone, mas é raro. Sua maioria é cola PVA. Eu não uso cola escolar. Aqui eu utilizei o mesmo papel que eu forrei a caixa 120, mas fica firme.
Como eu mostrei pra vocês, ó. Ó, a caixa tá apertando, ó, fica firme. E esse aqui vai se apoiar no fundo da caixa, tá vendo? Eu pensei assim, não vou comprar um papel 180, porque eu sabia que ia sobrar bastante na folha gráfica, eu uso folha gráfica. Essa aqui é até maior, esse tamanho 100, eu sabia que ia sobrar. Então depois de eu fazer isso aqui, eu não vou fazer, porque isso aqui já tá. No final fica assim, ó, fica, ó, tudo cortadinho, ó. Aí só dobrar. Esse aqui é da xícara. Ó, você vem aqui, ó, dobra assim e vai fazendo, e vai ficar igual este aqui. O que eu faço pra colar? Eu venho com o pincel. Não passo no papel. Eu já passei uma vez no papel, mas o papel ficou muito rápido. Eu achei assim que ficou muito rápido. E ficou grudando nos meus dedos. E eu sujei a caixa quando eu fui me apoiar aqui, então agora eu colo por baixo do berço. Depois de ficar limpando a caixa, deu um maior trabalho. Aí viro pra conferir se desceu alguma cola. Aí venho aqui, ó. Veja a direção, que a direção do berço tá diferente, né? Um lado é 15, do lado 14, ó. Confirmo se tem algum torto aqui. Ó. Aí vou, ajeito com a minha mão pra ficar bem bonitinho. Apoio aqui, ó, pra não sair do lugar. Virei. Aí eu vou, pode ser com a mão, com a régua, se vem com a dobradeira. Ó, eu passo em um só, não passo em todos, porque se o berço dançar, eu consigo ir com a minha mão e consertar, entende? Se eu fazer tchum, 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 se tá torto, vai colar torto. Eu vou de um em um. Ó, aí vou vendo aqui, ó, ajeitando. Tá aí, ó, pronto o berço. Ó, e assim ficou a caixa, ó, com o berço, ó, muito bem bonitinho. Eu vou botar aqui, ó, a xícara e o pires dela. Aqui já tá outra, que é o casal de avós, aqui é pra uma vozinha só. Falta só o berço da gravata agora, que eu já tirei a medida aqui, ó, uma tira 30,5 por 18. Né? Essa caixa aqui eu pensei em fazer ela de outros formatos, só que essa aqui foi o menor tamanho que eu consegui. Por conta que, como eu falei, eu gosto de deixar 2, 2, 2. Eu não gosto de deixar 1 centímetro, eu acho muito apertadinho deixar 1 centímetro entre um berço e o outro. E aqui, se vocês repararem, até se encontra ali a emenda das caixas, né? Dos bercinhos, né? E aqui tanto que eu até desenhei, ó. O primeiro jeito, ó, seria xícaras assim, ó. Os pires do lado e a gravata em pé. Aí eu fiz todo o cálculo, achei o tamanho da placa e depois eu desenhei com um pires em pé, ó. Aqui, ó, 15 centímetros esse retângulo aqui, que seria 2 centímetros do retângulo, né? Minto, perdão, aqui, ó, 1,5. 1,5 seria por 15. Só que a caixa ficou muito alta, porque um lado tem 15 do pires e o outro 14,5. Então eu ficaria uma caixa com 15,5 no mínimo. Eu até coloquei aqui no lado, ó, 15 de altura, né? Mas eu gosto de deixar no mínimo 1 centímetro. O vento tá batendo na minha porta aqui, da sala, porta da área. Aí botaria as xícaras aqui e a gravata. Então dessas, ficou aí eu vi a placa também. Depois me eu vi a placa, ó, 61 por 59. Então eu não olho só o jeito, a não ser que o cliente queira o jeitinho dele. Não, que é desse modelo, desse jeitinho que aí vai ser. Mas como eu posso criar, aí essa aqui, ó, foi o melhor jeito, que é essa que vocês viram aqui, né? Aqui ficou a área de 40 por 8 por 36, né? E a placa ficou um pouco menor, 56 por 52. A calcula a tampa, calcula tudo, né? Eu vou te falar, a tampa deu um papel, dessa aqui, perdão. Deu um papel gráfico inteiro. Sobrou 1 centímetro aqui e 1 centímetro lá. Mais um pouco, se fosse maior, se fossem as outras maiores, talvez não daria pra fazer um papel só, e fazer emenda. Os berços que vocês viram no vídeo, eu utilizei para a caixa que tem um pires e uma xícara, papel craft 300. Também utilizo 180. E utilizo o Color Plus 180, que foi a base para a caixa de 2 xícaras com gravata. Eu também utilizo o Color Plus 120 gramas para fazer a base do berço. Corto os quadrados e depois venho forrando o Color Plus 120 gramas na cor que o cliente pede, neste caso verde. Também corto berços na silhuete.